Por que existem empresas que vendem tanto enquanto tem outras que estão sempre patinando? Fala galera, Ricardo Correa, fundador da Ramper e host do Rampap, o canal onde a gente fala sobre estratégia, gestão e crescimento para negócios B2B. Recentemente eu fiz uma publicação no meu LinkedIn que bateu quase 100 mil visualizações. Eu listei ali 12 empresas que eu considero que são as empresas que têm as melhores áreas de vendas B2B do Brasil. O assunto acabou gerando bastante barulho, tem muito da minha opinião pessoal, e por se tratar de uma publicação pessoal, eu não consegui destilar tão bem quais são as características que eu vejo nessas empresas, e é isso que eu quero fazer no vídeo de hoje. Considero esse assunto de extrema importância, porque eu ainda vejo muitas empresas B2B patinando quando o assunto é vendas, sendo que a maioria não sabe nem contratar time de vendas direito, estruturar o time. Tem time de vendas, mas a agenda dos times estão vazias, falta lead, não bate meta, quer dizer, os problemas eles são diversos. Em contrapartida, tem uma série de empresas que estão constantemente batendo metas e atingindo sucesso, atingindo prosperidade. E eu vou falar nesse vídeo sobre as características que eu vejo em comum nessas empresas. Mas antes de cair para dentro do conteúdo, já garante que você curtiu esse vídeo aqui e também que você está seguindo o canal Rampap para você receber mais conteúdos como esse que vão ajudar você a destravar o crescimento da sua empresa e o crescimento da sua carreira. O primeiro ponto que eu vejo em comum dessas empresas que têm as melhores áreas de vendas B2B é que elas são assumidamente empresas sales driven. O que eu quero dizer com isso? Dentre os modelos possíveis, a gente pode destacar product driven, marketing driven e sales driven. O nome ele já é autoexplicativo, né? O nome ele diz qual que é o protagonismo da área. Essas duas empresas que eu listei, dentre outras que se destacam, elas não têm problemas de assumir que vendas é a área protagonista, que vendas é o que driva o crescimento das suas empresas. Não significa que é em detrimento de outras áreas, não significa que produto e marketing não importa, mas significa que vendas é o carro que vai na frente. Outro ponto fundamental é a cultura de vendas. Normalmente essas empresas, elas têm uma característica que eu gosto muito de dizer, que combina muito com empresas B2B, que é, em uma empresa você tem as pessoas que vendem e as pessoas que ajudam a vender. Isso diz muito respeito a uma cultura de vendas. Se você olha na sua empresa e você tem uma área de vendas barulhenta, uma área de vendas que vibra com as metas, que comemora, você tem uma cultura, provavelmente uma cultura levada por vendas. Se a sua área de vendas parece mais com um velório, um silêncio, uma tristeza, nada acontece, provavelmente você não tem uma cultura de vendas. E se você visitar qualquer uma dessas empresas que eu coloquei nessa lista, inclusive a própria Ramper, você vai ver o quão barulhento, quão empolgante e energizante é uma área de vendas de uma empresa assim. Outra característica é que essas empresas elas investem muito em construir um processo próprio, um método próprio. Essas empresas elas até bebem das fontes, das metodologias de vendas que existem por aí, mas elas acabam adaptando tudo e criando meio que um jeitão de vender da própria empresa. Se você tiver curiosidade, já teve a oportunidade de passar pelo processo comercial de uma dessas empresas, você vai perceber que o processo comercial de cada uma delas é diferente. Algo que é até importante de salientar. São 12 empresas que eu citei, que uma não tem nada a ver com a outra. Uma vende para enterprise e outra vende no very, very small business, vamos dizer assim. Você tem empresa que vende para RH, você tem empresa que vende curso para empresários, tem diversas ofertas ali e cada uma dessas empresas se preocupou em construir o próprio método de vendas. Provavelmente foi um processo que foi sendo trabalhado e lapidado ao longo do tempo até chegar no que essa empresa ela vai considerar ali o estado da arte do jeito de vender. E o fato dessas empresas terem processos proprietários de vendas leva ao próximo item que eu vejo em comum. Todas essas empresas são grandes escolas de vendas principalmente para o time interno. Toda empresa que escala em vendas vai ter um problema comum, que é a dificuldade de encontrar talentos no mercado, encontrar mão de obra qualificada para contratar. E na falta desses talentos no mercado,
essas empresas elas se conscientizam de que elas vão ter que contratar pessoas boas no mercado e formar esse talento dentro de casa. Isso é algo que a gente já fez muitas vezes na Hamper, né? A gente fala que a gente contrata a pessoa e muitas vezes forma o profissional aqui dentro, porque a gente tem as características do nosso produto, as particularidades do nosso mercado, as dores dos nossos ICPs, o nosso jeitão de vender. São coisas tão particulares que a gente prefere contratar uma pessoa boa e dar a formação para ela aqui dentro de casa do que esperar que a gente vai contratar, sei lá, uma pessoa de vendas que veio de uma empresa renomada como Oracle e ela vai chegar aqui sabendo vender, porque provavelmente não vai. Provavelmente o nosso jeito de vender é bem diferente de outras empresas. Outra coisa importante, não diz respeito só a formar a pessoa na chegada. Uma cultura de vendas e uma empresa que valoriza a educação em vendas, ela está constantemente exercitando o conhecimento do time de vendas. Aqui na Hamper a gente faz treinamentos em base semanal, e não é treinamento formal, é treinamento de pessoas como eu, que sou CEO da empresa, ou Kesley, que é líder da área de vendas, parar a equipe comercial no meio da tarde para repassar um processo com o time ali, 30, 40 minutos, tirar a dúvida da galera e voltar a arrepiar. Outro tópico ligado a uma cultura de vendas, mas também muito ligado à gestão da empresa, é a meritocracia. Meritocracia é uma palavra muito importante dentro da área de vendas. Tem empresas que têm receio de falar sobre performance de resultado, tem empresa que exagera na dose, acaba nem sendo tão racional na forma como ela impõe e cobra pelas suas metas. Eu acredito que existe um equilíbrio dentro do que cada cultura de empresa propõe, mas meritocracia é algo muito importante, porque a causa-efeito em vendas ela é muito alta. A pessoa de vendas, ou ela vendeu ou ela não vendeu, ou ela bateu meta ou ela não vendeu. É muito importante o desenvolvimento das pessoas, mas não adianta de nada uma pessoa de vendas que está há 6 meses aprendendo e até agora não gerou resultado algum. E uma cultura forte de meritocracia, ela vai possibilitar que os melhores subam, e porque eles sobem na carreira, eles permanecem, e que os piores, os que não performam, os que não estão afim, vão saindo. E aí o vão saindo pode ser de duas formas. A empresa ela pode ter, dentro dos próprios métodos de gestão, formas de desligar pessoas que não estão atingindo performance ou que não estão com comportamentos alinhados, ou em algumas culturas a própria pessoa ela percebe que ela não está alinhada com aquele modelo performático, com aquele método de meritocracia, e ela mesma acaba sendo repelida pela cultura, vamos dizer assim. Um item crucial e que a gente vai certamente encontrar em comum nessas empresas de sucesso que eu comentei é o uso de tecnologia. Ter as pessoas de vendas fazendo as coisas no modo muito arcaico, muito no fato a mano, vai custar muito tempo, muito dinheiro. O time de vendas é um time que normalmente ele custa caro, e tem várias maneiras de o time de vendas custar caro. Não estou falando só da folha de pagamento em si, mas se o time de vendas faz atividades que um software poderia estar fazendo, um robô poderia estar fazendo, ou se o time de vendas está operando com agenda vazia porque falta leads, por exemplo, também são formas da área de vendas ela ser custosa, e é muito sensível. Empresas que operam em escala têm uma sensibilidade muito grande entre o custo de aquisição de um cliente e o retorno que aquele cliente traz. Essa relação entre LTV e CAC é algo que eu estou constantemente aqui falando no ramp-up. E se a gente não encontrar formas de escalar o nosso processo, de aumentar a eficiência do nosso processo, de garantir que a tecnologia, seja automação, seja inteligência artificial, ela faz a cauda longa do processo, que são as atividades repetitivas de alto volume e baixo valor agregado, e libera o tempo das pessoas para fazer o que importa, é uma coisa essencial que a gente tem que garantir constantemente para a gente ter times de vendas performáticos, e são coisas que certamente você vai encontrar em comum nessas empresas de sucesso. E até aqui eu falei de muitas coisas que são inerentes da área de vendas, mas eu quero falar de algumas coisas que estão além da área de vendas, que estão no entorno da área de vendas. Essas empresas que eu mapeei como empresas de sucesso no B2B, elas normalmente têm marcas muito fortes. Eu vou falar sobre algumas empresas que me vêm à mente logo por princípio. A própria Hamper que eu citei, o G4 Educação, a Convênia, são empresas que, se a gente for observar,
seja num grande mercado, seja dentro do nicho que a empresa ela trabalha, ela tem um nome muito conhecido. Talvez a Hamper ela não é uma empresa mundialmente conhecida e qualquer pessoa por aí vai conhecer, mas dentro do mercado de vendas B2B, que é o nosso segmento, que é o nosso nicho, a gente tem uma marca bastante conhecida. O G4 Educação, idem quando a gente fala sobre empresários brasileiros, ou seja, investir em construir uma marca forte, uma marca presente na cabeça do teu mercado consumidor, uma marca que produz conteúdo e distribui conteúdo de alto valor agregado, certamente vai ajudar o time de vendas a performar melhor, mas não tenha dúvidas. Um outro ponto muito importante que certamente eu vejo em comum entre essas empresas de sucesso é ter o founder ou os founders envolvidos com vendas. Grande parte dessas empresas que eu coloquei na lista, eu conheço os fundadores da empresa e eu sei que eles foram os primeiros vendedores das empresas, depois eles foram os primeiros gestores de vendas das suas empresas e até hoje, sendo founder, sei lá, CEO, CMO, o que quer que seja, atuando entre o conselho da empresa, falando com investidores, etc. Esses founders eles ainda dedicam um tempo muito grande à área de vendas. Talvez não mais atuando como um vendedor na ponta, fechando o negócio. Eu acho que a partir de um certo tamanho que a empresa tem, o founder ele até atrapalha se ele fizer isso. Mas certamente energizando o time de vendas, seja porque ele produz conteúdo, seja porque ele ainda treina o time de vendas a como fazer o melhor pitch para o ICP com base no que aquele founder sabe. Os founders das empresas têm um conhecimento muito precioso para ficar detido só na cabeça desses founders. Esse conteúdo tem que ser disseminado, tem que ser usado para energizar o time de vendas. E por último, galera, se você me acompanha aqui no Ramp Up, sabe que eu tenho um tom eventualmente meio brincalhão, meio ácido. Eu vejo que essas empresas elas são sem bullshitagem. O que eu quero dizer com sem bullshitagem é que você não vai ver dentro das áreas comerciais dessas empresas a galera falando que está preocupada em fornecer uma experiência Disney para o cliente, que é uma área de vendas customer centric ou qualquer coisa dessa. Também tá menos preocupado com o método, se é inbound ou se é outbound. Está muito mais preocupado em ajustar o processo e o método da área de vendas para atingir o resultado que ela precisa. Empresas que performam não dão ouvidos para guru de internet, né, galera? Normalmente essas empresas elas encontram o caminho do desenvolvimento próprio, principalmente por ter pessoas dedicadas. Lembra que eu falei? Os founders, os vendedores, as lideranças estão constantemente se capacitando, constantemente vivendo e respirando uma cultura de vendas e isso é a base para essas empresas elas terem sucesso. Para fechar o nosso vídeo, eu vou deixar aqui uma dica. Se você tiver oportunidade, passa pelo processo comercial de algumas dessas empresas. Eu vou pedir para a galera da edição aqui do canal Ramp Up eventualmente mostrar essa lista de empresas ao longo do vídeo, mostrar nesse momento aqui. Pega alguma dessas empresas, vai no site dessas empresas e converte lá no site e passa por uma experiência no processo comercial. Procura tomar nota das coisas que te chamarem a atenção, tanto dos touch points, os processos que você passar, o pitch das pessoas de vendas e como que você poderia adaptar isso para o seu processo. Uma das melhores escolas de vendas que você pode passar, não anulando a importância de cursos, de livros, mas é você estudar empresas que dão certo. Na medida do possível também, procura chamar um dos fundadores, quem sabe uma liderança de uma dessas empresas, para fazer um benchmark, para trocar uma ideia, pedir para essa pessoa mostrar como que eles fazem o processo lá. Por que não? Eu aprendi muito assim aqui na Hamper, fazendo benchmark com outras empresas pares, empresas que eu admiro. E por fim, uma dica que eu não posso deixar de citar, acompanhe aqui o canal Ramp Up. Certamente você vai receber excelentes dicas para ajudar a destravar o teu crescimento, ajudar você a construir sua área de vendas, a gerar mais negócios e trazer prosperidade para a tua empresa. Eu tenho um compromisso semanal com você de soltar um vídeo toda quarta-feira, então já garanto que você está seguindo aqui o canal e fica atento que toda quarta-feira tem vídeo novo. Valeu, até o próximo.